É aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no Zona Inédita. E se você não é inscrito no canal, já se inscreve e deixa o seu like para estar ajudando a gente. No vídeo de hoje vamos falar sobre a existência de raças extraterrestres e extradimensionais, com Otávio Reis, autoridade no assunto. Existem diversas raças extraterrestres. São diferentes. Uma raça extraterrestre é uma raça que eles têm um corpo de carne e osso, né, igual a gente tem aqui. Tá, são entidades biológicas. Entidades biológicas. Tá, físicas biológicas. Físicas biológicas. Tá. Né? Eles não têm um nível consciencial e vibratório tão elevado, muitas vezes, mas eles têm um nível, às vezes, tecnologicamente elevado. Eles fazem parte de outras terras próximas do nosso sistema Terra aqui. Né, primeira coisa. Existem as raças extradimensionais, são outras consciências, não são biológicas, né? Dessa maneira, nós trabalhamos em parceria com as raças extradimensionais, com essas consciências. Então, o que acontece? O que eles já perceberam, esses outros governos? Que quando eles estiveram em contato com raças extraterrestres... Tá, quando eles estiverem em contato com seres físicos, biológicas... Tá. Eles receberam de diferentes raças, diferentes informações contraditórias. E eles não sentiram segurança nisso. Tá. Né? Que é como se cada uma desse uma resposta um pouco diferente para eles. Então não sentiram segurança nesse sentido. É como se eles se apresentassem para a humanidade ali, esses extraterrestres, mas com o objetivo meio que de manipular um pouco, ter o espaço deles. Então, muitos vieram até nós, depois pelas nossas pesquisas, porque eles queriam uma resposta que fosse única. E a resposta dos extradimensionais, você vai conversar com... São 49 raças diferentes extradimensionais, qualquer uma delas vai te dar uma mesma resposta. Eles não vão ter divergência entre eles, que é como se eles trabalhassem com uma mesma verdade objetiva. Ali não é a manipulação, nesse sentido. Não é o domínio da espécie humana, pelo contrário, é o desenvolvimento da espécie humana pela independência e libertação da espécie humana pelo seu próprio desenvolvimento. Né? Que eles possam ter o seu caminho de prolongamento de vida, de transformação, de interação com dimensões superiores e crescer. E não ficar sob dominação de algum grupo que tente obter vantagens. Né? O que acontece com algumas raças aí que têm parcerias com algumas coisas ocultas aí no planeta. Então, essa é a informação que nós temos. Então, o que acontece? Alguns governos, sabendo disso, eles querem ter acesso a informações de extradimensionais para ter acesso a essas portas do conhecimento, da sabedoria, do desenvolvimento, da aceleração vibratória, para que a gente não fique aí presos no esquema de dominação, né, piramidal que a gente tem hoje no planeta. A gente vê que existe uma estrutura, né, que muitos conspiracionistas falam, existe um governo oculto, uma estrutura de sociedades secretas. Existe, né? Não é nem tão secreto assim, né, gente? Porque finalmente hoje em dia você abre uma televisão aí e você já vê que não é tão secreto assim. A roubalheira, a manipulação, a corrupção está escancarada, né? Para todo lado, né? Basta a gente olhar a televisão aí nos últimos dias. Então, assim, nessa questão, você vê que existe uma manipulação, algo acontecendo, que tem peças sendo movidas. Então, de um lado, esses extraterrestres, eles têm, ligados a esses Anunnaki, né, um interesse de um certo controle sobre a estrutura nossa aqui da nossa sociedade, enquanto os extradimensionais que trabalham conosco, eles têm um interesse de libertação disso daí. Peraí, não, o ser humano não tem que ser um escravo. O ser humano não veio para ser limitado. Ele foi criado para ele se desenvolver, para ele atingir seu próprio processo de iluminação, de libertação, de aceleração de frequências, né, de consciencial, vibratório, de prolongamento de vida. Né? O planeta não precisa vibrar toda essa densidade que ele vibra hoje. Ele pode estar no... Existem outros caminhos possíveis, só que o sistema tenta manter isso porque é interessante. É interessante manter as pessoas pobres e inconscientes, porque é mais fácil você manipular essas pessoas quando elas estão na luta pela sobrevivência. Né? Querendo um pedaço de pão, querendo ter um mínimo de saúde, um mínimo de dignidade, e a preocupação é tanta pela sobrevivência que ela não consegue pensar em outras coisas. Mas quando você liberta essas pessoas através de algum sistema financeiro diferente, aí que entra o nosso BDM, liberta essas pessoas, e essas pessoas começam a ter prosperidade, tempo para cuidarem de si mesmas,
tempo para cuidarem da própria saúde, tempo para pesquisarem, tempo para se desenvolverem, a parte consciencial, vibratória e tudo que vai junto, leva essas pessoas para um outro patamar. E aí, elas não se sujeitam mais às regras do sistema. Elas já sabem o que está acontecendo, elas percebem a manipulação. E isso, para quem é o sistema, não é interessante. Porque eles querem o quê? Eles querem um gado. Falar, vai para lá, a gente vai, vem para cá, a gente vai. Né? Quando esse gado começa a tomar consciência e fala assim, peraí, não é bem assim. Essa minoria começa a perder força. Né? Então, é interessante esse processo de conscientização vibratória, de informação, e da gente observar o mundo e ver qual é o teatro que é armado para manipular, o que existe por trás dele. Né? Não é uma questão, quero deixar isso muito claro aqui, de sermos conspiracionistas e acharmos que, nossa, o mundo é horrível, existem pessoas horríveis nos controlando. Por quê? Porque eu penso que quando as pessoas começam a olhar para isso o tempo inteiro, elas ficam negativas. Elas começam a vibrar medo, sensação de impotência, de que o mundo é horrível, e isso não é uma verdade. Voltando ao que o Guru falou no início da abertura do podcast de hoje, que eu achei muito legal. Gente, estamos aqui para um mundo mais leve, né? Um mundo mais alegre. Então, para que servem essas informações todas? Para que pesquisar sobre conspiração se é para você se sentir mal? Para que se sentir perseguido, né? Eu vi no chat algumas coisas assim, falando assim, são apenas achismos e não são pesquisas científicas. Se você estudar a história da humanidade, um monte de coisa que foi sem querer acabou virando científico depois. Lógico. Eu sempre uso o exemplo da acupuntura. Foi um chinês lá, começou a espetar, não sei o que, não tinha nada de científico, zero. Se o cara, você vai espetar aqui e vai refletir no fígado. Você está viajando. E hoje é usado nas escolas de medicina do mundo inteiro como um método científico. Então as pesquisas começam com coisas, principalmente no caso do Dáquila, que são coisas absolutamente intangíveis, não é? Então você tem que ter essa noção de que nem tudo pode partir do científico e que muitas coisas são escondidas. Aí que tá o grande mistério das coisas, né? Eles estão cavando ali lugares que as pessoas não querem contar nada para ninguém. Na verdade, tudo é escondido. A verdade é essa. Tudo é escondido. Tudo é escondido. Para qualquer coisa que você faça, é escondido. Eu acho engraçado isso, sabe? Assim, eu acho realmente, assim... Sem querer ofender alguns comentários que fizeram, mas assim, a falta de raciocínio mínimo de algumas pessoas. Porque vamos pensar assim, existe um sistema que quer manter você sob controle. Esse sistema cria as universidades e determina que tipo de informação pode se ter ali como oficial. Meu amigo, o que é científico nas academias não é o que te liberta. Porque o sistema não vai deixar isso acontecer. Então, se você está buscando se libertar e que ao mesmo tempo você quer que esse conhecimento seja científico e aceito nas academias, você está buscando uma contradição, porque você está indo atrás daquele que te escraviza e pedindo para que ele te liberte. Ele não vai fazer isso. Isso não tem sentido, gente. A gente tem que acordar. Né? Eu não peço a ninguém que acredite no que eu estou fazendo aqui ou falando aqui. Não é uma questão de crença, gente. Ou porque o Otávio é de tal grupo, então eu acredito 100% ou eu desacredito 100%. Esquece isso, gente. Seja maduro, seja neutro. Pegue as informações que nós estamos falando e pesquise. Tenha a sua própria opinião. Então, assim, uma informação científica, né, como o Guru citou aqui, a da medicina com relação à acupuntura. Nós vamos olhar de verdade o que aconteceu com a medicina e a acupuntura, tá? Os chineses descobriram aquilo ali, né? E aquilo veio para o Ocidente. O que os médicos fizeram no início? Nada, porque ninguém acreditava na acupuntura. Então eles não fizeram nada e deixaram os chineses que chegaram aqui trabalharem à vontade. Quando eles perceberam que muita gente estava se tratando com os acupunturistas e que estavam gerando dinheiro, o que os médicos fizeram na época? Exercício ilegal de medicina da acupuntura. Eles não podem lidar com isso. Não podem. Tentaram proibir. Deu certo? Não. Foi uma luta. Os acupunturistas conseguiram ter um espaço para eles trabalharem ali.
E aí depois que ficou comprovado, fizeram 1 milhão de testes que pesquisas científicas mostravam que a acupuntura era efetiva, que tinha resultados, o que aconteceu com o Conselho de Medicina? Eles falaram o quê? Beleza, é verdadeiro, mas então a partir de agora a gente quer que só médicos trabalhem com isso. Gente, prestem atenção como o sistema funciona, né? Eles honraram aqueles que trabalharam, os que vieram, não, então peraí, já que é assim que o pessoal está pagando e que funciona, então é nosso. Isso não é uma crítica aos médicos, de forma alguma, que não são os médicos que decidiram, são os conselhos que seguem, né, hierarquias aí de controle. Né? Então vamos olhar para a questão da medicina. Os laboratórios, né, que financiam muitas universidades, né, muitas universidades de medicina são financiadas por laboratórios. Os laboratórios pertencem a empresas. Muitas vezes empresas alimentícias, inclusive, financiam o trabalho desses médicos. O que acontece? Esses médicos não vão depor contra esses alimentos. Eles não vão depor contra esses laboratórios. Então, gente, a informação das pesquisas que saem, elas vão ser tendenciosas. As pesquisas científicas que saem serão tendenciosas. Né? Eu quis fazer um mestrado numa universidade, um outro mestrado, porque eu já tenho numa universidade aqui no Brasil, na área de psicologia, e a professora falou assim, eu aceito o seu mestrado, com uma condição. Você vai demonstrar no final do seu mestrado que isso, aquilo, de acordo com tais ideologias, é uma verdade. Olha só, gente. Prestem atenção. A pesquisa de mestrado, você faz uma pesquisa, deve verificar o que você observa no final. E não partir no início já sabendo o que você tem que provar. Então, assim, a neutralidade científica, né, as publicações científicas nem sempre são neutras. Elas podem ter sido compradas, elas podem ser tendenciosas, os dados estatísticos às vezes são maquiados para que as pessoas falem assim, não tem legalidade científica essa informação. Gente, abre o olho, que bom que não tem, né? Porque se tivesse, tava todo mundo com uma venda nos olhos, uma mordaça na boca e ninguém podia falar verdade nenhuma. Se você quer a verdade, você precisa ir além do que o sistema fala, que se for para repetir o que o sistema fala, você vai ficar preso no sistema a vida inteira. Se você ficou até aqui, já compartilha esse vídeo com aquele amigo que gosta de uma conspiração. Não esqueça de deixar um like e se inscrever no canal. Este vídeo é um corte do podcast Paranormal Experience. Até o próximo vídeo e fiquem bem.